Não cometa estes 3 erros em português. Descubra que erros são esses neste vídeo. Olá! Ótimo dia para você! O meu nome é Audrey e você está na Aprendendo Português Brasileiro. Neste canal eu falo de português para estrangeiros, cultura brasileira, vida no Brasil e temas ligados à área da educação. Se é a sua primeira vez no canal, bem-vindo e bem-vinda. Eu aproveito para convidar você a explorar as playlists que estão aqui no canal e aprofundar mais os seus conhecimentos em português. No vídeo de hoje, eu vou comentar com você 3 erros que acontecem muito em português e olha, não são erros somente cometidos entre estrangeiros que aprendem português, mas também entre os nativos. Então, fique comigo que eu vou explicar para você. Primeiro erro, e ou é. Esse tipo de erro acontece muito na hora da escrita, porque ao falar não tem realmente o mesmo som. O que é a letra E? Esse E que eu me refiro é o E de ligação. É aquela letra que une as palavras para eu formar uma sentença. Por exemplo, eu e minha amiga iremos ao cinema hoje. E veja que na hora que eu falo essa letra E, que é o E de ligação, nós falamos com som de I. Então, essa letra E, sem acento, é o E de ligação. E o E? O que significa esse E? Que pode ser confundido com o E. Esse E pertence ao verbo ser da língua portuguesa no presente do indicativo. Você, ele, ela, é. Então, veja que quando eu coloco o acento agudo em cima dessa letra E, muda completamente a forma que eu falo e o significado também, já que o é um verbo e essa letra E recebe o acento agudo e esta letra fica com o som de e não E. Segundo erro cometido em português, e isso tem a ver sim com a fonética. Esse erro acontece porque ambas as palavras são faladas da mesma forma em geral, principalmente aqui por nós nativos, e as pessoas se confundem na hora de escrever. Que palavras são essas? As palavras mas e mais, que em geral as pessoas acabam pronunciando como mais e mais. Bom, eu vou começar falando do mas. Esse mas, ele entra como uma oposição em uma frase. Então, quando eu quero dar um contraponto, eu vou usar esse mas. Por exemplo, eu gosto de café, mas eu prefiro tomar chá. E o mais? Que as pessoas se confundem. Esse mais com i, ele aparece como um advérbio de intensidade. Então, geralmente, esta palavra é colocada em uma sentença para expressar a quantidade que nós queremos, a intensidade. Então, por exemplo,
Eu quero mais chá, por favor. Então, você veja que estas duas palavras têm que receber uma maior atenção justamente na hora de escrever. Então, quando você quiser dar o seu contraponto, quiser colocar a sua oposição em uma frase, use o mas e não o mais, que indica intensidade. Terceiro erro cometido muito entre essas duas palavras em português e também tem a ver com a fonética, a maneira que nós pronunciamos, que confundem as pessoas na hora de escrever. E olha, se você ficou até agora no vídeo, se segure, porque tem um bônus e eu vou comentar logo mais um quarto erro aqui para você. Mas primeiro vamos falar do terceiro erro. Que erro é esse que acontece tanto? É na hora de escrever mal e mal. Então, você veja que na hora que eu pronuncio estas duas palavras, não tem diferença. Quem já acompanhou algum vídeo aqui no canal já deve ter visto uma explicação minha sobre o som da letra L em português. E é claro, se nós pronunciamos mal e mal da mesma forma, na hora de escrever, claro que gera uma certa confusão. Então, eu vou começar falando do mal com U. E esse mal com U é um adjetivo. Então, como um adjetivo, ele aparece para dar uma qualidade à minha sentença, né? À pessoa que eu estou me referindo nesta sentença que eu estou construindo. Além do que, por ser um adjetivo, esse mal com U, ele é masculino, então, obviamente, ele tem o seu feminino, que é má, e também tem o seu plural, maus e más. Então, você veja que como adjetivo, ele sofre variações. Esta palavra tem variações. Então, vou te dar aqui um exemplo. Ele é um mau amigo. E o mal com L, que confunde tanto as pessoas na hora de escrever. O mal com L é um advérbio, portanto, é uma palavra invariável, ou seja, não sofre nenhum tipo de modificação. E o advérbio aparece para modificar o verbo na frase. E para isto, eu vou te dar aqui um exemplo. Ele cozinha mal. Então, você veja que estas duas palavras devem receber uma atenção especial na hora de escrever, já que para pronunciar, mal e mal aparecem da mesma forma, do mesmo jeito. E bom, se você ficou até agora neste vídeo, eu vou comentar do quarto erro que acontece muito entre os estrangeiros que estão aprendendo português. Então, esse erro, ele não acontece entre os nativos, mas entre estrangeiros, sim, que é o no. Muitos alunos me perguntam o que significa esse no em português. E muita gente pensa que é uma negação, mas não, isso não é uma negação. O no é uma contração da preposição em português, mais o artigo definido o. Então, na hora de nós juntarmos o em e o o, ele resulta em no. E nós utilizamos esse no para nos referirmos a lugares específicos. Por exemplo, ela trabalha no colégio da cidade.
E para negarmos em português é a palavra não. Então, não é a negação e não no. E este foi o vídeo, então, em que eu expliquei para você 3 erros muito comuns cometidos em português. O primeiro erro acontece muito na hora da escrita. E os 2 erros seguintes acontecem muito porque a fonética é igual e na hora de escrever as pessoas se confundem. E ao final você teve aí um bônus em que eu expliquei a diferença entre no e o não, que é a nossa negação em português. E se este vídeo ajudou você nos seus estudos de português, eu peço o seu like e eu também peço a sua inscrição aqui no canal, se é a sua primeira vez por aqui. Obrigada, um abração e até mais. Tchau, tchau.